Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Andrei Junqueira, sou Channel Business Manager para o Brasil da Milestone Systems e hoje a gente vai falar um pouquinho da solução da Milestone na parte de vídeo monitoramento, de maneira que possamos mostrar um pouquinho do que a gente pode oferecer para a área de edifícios corporativos, né? Antes da gente começar, nós vamos falar um pouquinho da Milestone em números, né? A Milestone, para quem não conhece, a Milestone faz parte do grupo Canon desde 2015, mas há 23 anos é uma software house de plataforma de vídeo monitoramento aberta e ela integra mais de 10 mil modelos de câmeras, de radares, soluções de áudio dentro da solução. Ela trabalha com um ecossistema, que esse ecossistema são as revendas, né, que fazem a instalação do nosso produto, distribuidores, mas também trabalha com parceiros de tecnologias que andam ao lado da solução da Milestone, né? Servidores, controle de acesso, BMS, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mais de 2 mil parceiros nessa solução, tá? O que nos dá aí uma grande estabilidade no mercado e uma grande vantagem dianteira em liderança em relação ao número de instalações. São mais de 500 mil ao redor do mundo. A gente vai citar aqui alguns exemplos de grandes corporações que já usam Milestone nos seus edifícios corporativos, mas a diversidade de verticais, fabricantes, é muito grande dentro da Milestone, né? Então, a gente tem várias áreas de atuação aí, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Bom, vamos falar um pouquinho agora qual que é a proposta da Milestone, principalmente para a aplicação de soluções para edifícios corporativos. O Milestone ele entra com uma visão que a gente chama de plataforma videocêntrica, é a nossa plataforma de videoconvergência. Então, a ideia aqui é trazer o máximo de integrações para que o operador tome decisão em pronta resposta e fazer investigação, fazendo uso da ferramenta do vídeo monitoramento. Então, o vídeo é a parte central. Então, a associação de vídeo ao vivo e gravado, mas trazendo todos esses eventos. E como é que a gente faz isso? De uma forma, a gente criou um framework, ou seja, uma forma única de integrar, ou uma forma unificada de integrar, e uma forma padronizada de apresentar esses dados, facilitando ao operador que, independente da integração de um analítico na borda, ou até mesmo de um analítico via servidor, isso é transparente para ele, esse tipo de integração. Então, ele vai entender que aquilo é um evento e ele tem que tratar aquilo com a evidência do vídeo. Tá? O que nós integramos hoje, principalmente para o mundo, que a gente está falando aqui para a nossa audiência, né? Nós temos hoje a integração, o vídeo é algo que é core da Milestone, a gente traz para dentro da integração, e a gente trabalha com parceiros, então a gente trabalha bastante a comunidade, né? A comunidade de parceiros que integram, que fazem hoje sistemas de automação predial, o famoso BMS. Então, a gente tem diversos fabricantes hoje, Honeywell, Johnson, Siemens, Schneider, que tem integração com as nossas soluções, né, para realmente trocar eventos, não só os eventos, mas também passar eventos para que a tomada de decisão no supervisório seja mais completa. Tá? Além disso, a gente fala de incêndio, das outras cadeiras, incêndio, controle de acesso, detecção de fumaça em ambientes fechados. Então, toda essa gama que é tradicional de um ambiente, né, quando a gente fala de um prédio seguro e um prédio trazendo inteligência. Né? O que a gente traz de gamas mais novas, né? Principalmente quando a gente fala das novas tecnologias? Primeiro, a parte transacional, ou seja, não evidenciar o vídeo pela data, pelo horário, mas trazer as integrações de maneira a trazer, por exemplo, um RFID, um beacon, de maneira que você possa detectar, por exemplo, eventos. Então, eu quero saber, por exemplo, se um material saiu de um lugar de A para B, onde ele passou. Então, eu não preciso saber o horário, eu preciso só dar o tag dele, e esse tag vai se associar com as diversas câmeras que foram detectadas ao passar desse tag nos sensores. Tá? Então, isso é uma integração transacional. E, finalmente, né, quando a gente fala do universo espectro de vídeo, nós estamos falando da integração principalmente com os analíticos, que hoje tem aumentado de maneira
muito rápida, né, no mercado, né, analíticos de borda, e também temos a questão de drones e inteligências, gateways de inteligência artificial que são integrados na solução. Tá? Então, soluções de drones, radares, né? Então, temos aí grandes parceiros de soluções de radares que integram na solução. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria dar um overview para que vocês entendam, e o foco é esse, né? Fazer que o vídeo apareça no momento certo quando um evento desse for notificado por esses diversos sistemas. Tá? A Milestone é tradicional nesse mercado de integração. A Milestone tem um SDK aberto, então hoje a gente tem várias bibliotecas do nosso SDK prontas para facilitar a integração. Então a gente tem desde desenvolvedores menores até grandes corporações fazendo parte desse sistema. O que a gente fez para evidenciar isso? Além de convidar, né, a gente tem muitos eventos para fazer as integrações. Temos, por exemplo, diversas bibliotecas no GitHub, temos templates no Visual Studio, para que a gente estimule e fomente a integração. Ela é gratuita, o licenciamento é gratuito, o SDK ele não custa nada, justamente para fazer esse estímulo. E, ao final, a gente tem um estímulo comercial, que seria fazer uma exposição desses nossos parceiros no marketplace. Então, você que é um integrador ou usuário final que está vendo essa apresentação, você pode entrar no nosso site, na parte de comunidade, e lá você vai ter um marketplace que vai ver diversas aplicações e integrações que foram desenvolvidas, baseadas no Milestone, para dar mais inteligência à solução. E o interessante é isso, elas são todas modulares, funcionam como um app do celular. Você vai incorporando essas tecnologias e vai ganhando funcionalidades no seu framework de vídeo. Né? Passando um pouquinho sobre como que a gente ainda mantém-se aberto e, ao mesmo tempo, seguro. Então, a Milestone foi buscar, primeiro, a questão de certificação na área de proteção de dados. A Milestone, como é uma empresa dinamarquesa, ainda continua com o head office, apesar de ser do grupo Canon, na Dinamarca, nós nos certificamos na GDPR. Então, a nossa empresa é certificada com todos os compliance da GDPR, o que garante a proteção dos dados dos usuários e também modificações, ajustes no software para estar de acordo com a GDPR. São alguns exemplos, desde chaves certificadoras, que devem ser de terceiros, máscaras de privacidade em conformidade com o GDPR. Então, são algumas coisas que a gente fez a adaptação no software. Falando um pouquinho sobre segurança, então, a garantir a segurança daquele dado que está ali, a gente tem investido bastante em tecnologias, processos e planejamento. E uma das formas de entrar em conformidade com as certificações do mercado internacional em relação à encriptação e segurança. Então, uma delas que a gente foi buscar no mercado americano, é uma certificação chamada FIPS 140, normativa -2. Hoje ele já está evoluindo para -3 e a gente está seguindo agora em conformidade. Isso dá garantia que nós seguimos todos os processos e temos ferramentas para garantir segurança. Eu vou trazer algumas, a gente tem diversas, é uma lista extensa, mas a gente garante, por exemplo, que a gente consiga instalar em cada dispositivo de vídeo uma chave certificadora independente para cada modelo de câmera, para cada fabricante. E isso a gente faz uma segregação na rede que garante que, na parte de servidores nas estações de trabalho, a certificação que roda ali é independente da certificação das câmeras, então, criando realmente isolamentos, estruturas bastante seguras, apesar da abertura e flexibilidade que nós temos. Falando um pouquinho da potencialização da solução, hoje a gente usa muito as tecnologias, né, que são mais aí, evidentes por causa dos eventos que ocorreram, né, da pandemia. Então, a detecção de temperatura aliada ao vídeo monitoramento é extremamente importante, tem sido utilizada com mais frequência nos projetos, seja de educação, seja de prédios corporativos. Analíticos de distanciamento social, de detecção de distanciamento social, também têm sido utilizados com maior frequência, né, para realmente otimizar espaços. Eu vou dar um exemplo que a gente tem em alguns projetos, que a gente, na verdade, faz o quê? Com as câmeras olho de peixe,
a gente tem analíticos que rodam nas câmeras e o Malisson recebe eventos quando aquela contagem ela excede um certo limite. Então, isso é justamente ao encontro dessa necessidade de distanciamento social. Então, a gente pode fazer, além de monitorar isso, a gente pode informar o sistema de BMS quando não há ninguém, e isso fazer desligamento de luzes, de ar-condicionado e outras funcionalidades, né? A questão realmente de proteção, então, usar as integrações existentes, a gente usa os protocolos comuns industriais e da automação predial, então, OPC, BACnet, então, dentro da solução para fazer essas integrações de maneira mais rápida, e o controle de acesso integrado de forma transparente para que o operador possa procurar, por exemplo, que alguém que entrou com um cartão, você rapidamente sabe por onde ele passou dentro do prédio. Então, com uma busca, ele consegue fazer isso de maneira veloz. Os desafios da vertical, rapidamente passando, né? Gestão predial, saúde e bem-estar, e até mesmo educar, em certo sentido, aqueles que usam as facilidades do prédio. Então, aqui, a gente acho que meio que falou sobre isso, né? Então, tecnologias de rastreamento, acho que eu não comentei sobre isso. Então, a gente tem muito, principalmente prédios que trabalham com materiais que são importantes, o traqueamento através ou de RFID ou beacon. Então, a gente consegue associar câmeras, taguear as câmeras, onde aquele carrinho, onde aquele objeto passar, a imagem é, como se fala, bookmarqueada, ou seja, ela faz uma marcação nessa imagem e eu consigo rapidamente rastrear a imagem, rastrear esse objeto ou esse carrinho por onde passa. Então, são tecnologias que a gente já tem usado em vídeo monitoramento e que são aliadas da inteligência do prédio. O analítico, sem dúvida alguma, é utilizado em grandes recursos para saber, por exemplo, se uma vaga foi ocupada indevidamente, ou se uma vaga, por exemplo, de sequestro, ou se é um lugar de parada de descarga. O analítico é usado para esse tipo de detecção, contagem de pessoas dentro de halls, elevadores. Então, são todas tecnologias hoje que são de vídeo, que usa-se a tecnologia de analítico para fazer isso. Um pouquinho da destaque da plataforma, a parte de atividade forense. Então, aqui mostrando um pouquinho a busca para vocês, utilizando o analítico que está embarcado na câmera. Então, a gente vai trazer duas perspectivas para vocês, investigação trazendo análise feita dentro da câmera, ou seja, sem necessidade de servidor ou licenciamento, é só a câmera tendo a tecnologia, basta a gente fazer a configuração da regra, e essa regra vai me dar os resultados da busca que é realizada dentro da solução. Então, ele faz por cor, etc. Então, você consegue procurar por características naquela cena e te devolver rapidamente, em segundos, essa busca para que o operador não perca os olhos dele no vídeo monitoramento ao vivo. Então, a gente faz isso de maneira rápida. Outra questão, a gente tem agora lançado, é recente essa ferramenta, o lançamento dela oficial agora em outubro, uma ferramenta forense mais profunda, né? Em parceria com a Brifica, nós estamos lançando uma ferramenta chamada Rapid Review. Essa ferramenta ela permite, numa revisão dos vídeos gravados, buscar por padrões de comportamento na cena, ou seja, eu não defino nenhuma regra, eu não defino uma linha, e eu vou falar, olha, eu quero fazer uma busca, o movimento, ou quantas pessoas, eu quero entender a movimentação num saguão. Eu só faço o quê? Condenso o vídeo e falo assim, olha, nesse período de vídeo de 5 minutos, eu quero entender o padrão de comportamento desse vídeo. Com isso, a gente tem grandes funcionalidades, a gente consegue fazer detecção de placas, de cruzamentos de linhas, de padrões de comportamentos, definir layouts. A gente consegue detectar, por exemplo, investigar pessoas desaparecidas, pessoas suspeitas que andam, que a gente não tem uma característica de reconhecimento facial, mas fala assim, olha, é uma pessoa de boné, é uma pessoa que está vestindo uma blusa vermelha, mas eu ainda não tenho a identificação facial dela. Então, essa ferramenta ela é uma ferramenta investigativa que hoje está aliada dentro do Maliston para ajudar justamente os gestores de prédios, os supervisores, as equipes de monitoramento a tomadas de decisões rápidas. Finalmente, isso tudo tem que vir
com o uso inteligente de hardware. Então, a Milestone hoje usa hardwares extremamente leves para fazer esse tipo de gestão. Tá? Então, hoje a gente usa as melhores tecnologias, 64 bits, hyperthreading, GPUs, para otimizar esse uso. Temos que falar que a arquitetura é distribuída. A arquitetura ela pode ser uma arquitetura centralizada em um computador, ou ela pode ser descentralizada em várias unidades, como é o case que eu vou contar para vocês. A estrutura é descentralizada, mas ela se comunica entre si, ou seja, elas têm independência, mas elas reportam a uma unidade central. E também não podemos dizer, não deixar de dizer que podemos fazer integração com sistemas já em nuvens. Então, se o dono do empreendimento tem algum acordo, parceria com a AWS, Microsoft, a gente consegue hoje facilmente se adaptar. No caso da AWS, a gente já tem máquinas prontas, homologadas, que é um simples habilitar, você consegue já rodar essa estrutura rapidamente, e essa estrutura ela pode ser híbrida, ela pode estar local e, ao mesmo tempo, em nuvem para esse tipo de solução. Nas integrações, são mais de 10 mil modelos de câmera, e esse número vai subindo, ou seja, a gente, a cada 60 dias, lança aí, em média, de mais de 150, 200 modelos novos dentro da solução. Então, isso é realmente o nosso foco em aumentar as integrações existentes. Ressaltando, no controle de acesso, hoje a gente tem uma integração bastante forte com o Lenel, né, um dos grandes parceiros, mas a gente citando aqui Taiko, Ivenze, Volt, a integração é bidirecional, a gente consegue mandar os eventos do controle de acesso para dentro do Milestone, e, ao mesmo tempo, os eventos do Milestone e vídeo podem ir para o controle de acesso. Então, isso te permite qual tipo de operação você vai ter. No Milestone, a gente consegue fazer toda essa gestão de abertura de portas, de verificação de crachás e dentro do Milestone. Então, essa integração fica transparente, apesar de ser dois sistemas independentes. Aqui a gente está mostrando alguns exemplos com análise. Então, aqui mostrando, por exemplo, um sistema de BMS, que no próprio sistema de BMS integra-se com o Milestone. Então, eu consigo fazer o pop-up do supervisório com as imagens do Milestone, e ainda puxar o vídeo gravado. Então, quem está operando a plataforma, o supervisório de automação predial, ele pode não sair da plataforma, usar o próprio, puxar imagens sem necessidade de ir lá para o Milestone fazer, se o foco dele for esse. Tá? Outra questão que a gente mostra... Oi? Desculpa interromper, meu querido Andrei, mas aqui já deu o nosso time hoje. Deixa eu só finalizar, Silvano. Manda bala, manda bala. Só para finalizar, a gente está à disposição para mostrar para vocês mais coisas. E tem esse caso que é interessante, que é o caso do Hyatt, que tem mais de 600 localidades com o Milestone, fazendo monitoramento centralizado. Então, quem tiver dúvidas ou queira saber mais informação, o Silvano depois passa os meus dados. Eu quero te agradecer, Silvano. Desculpa, me empolguei aqui, passei um pouquinho do tempo. Não tem problema nenhum. Você quer aproveitar e falar como é que as pessoas entram em contato com você? Claro, claro. Então, assim, no nosso site, www.milestonesys.com, lá vocês buscam mais informação, e o meu e-mail é anju@milestonesys.com. Fantástico. E aí, com você que está interessado, gostou do que ouviu, a gente tem aqui a Milestone Responde no CT Segurança, a gente faz a ponte aí com ele se precisar, e o Andrei deixou os dados dele também. Andrei, obrigado, gratidão aí pelo show. Eu agradeço. Segue o show.